Começa agora na Mundial o programa. A empresa tá aparecendo, tá chegando. A pessoa já quer. Vamos fazer um bumerangue. Já né? começa assim, já vai mostrando, as pessoas já vão sabendo. Porque esse nome eu achei muito bom, a culpa não é minha, você tem um programa de rádio, né? Dá mesmo. Chegamos no virar o jogo. Gente do céu, virar o jogo é isso, né? A culpa não é minha, é uma virada de jogo, né? Olha, hoje nós temos um tema genial, eu tô aqui com a Alessandra. Alessandra Canuto. é bom esse nome, né? É, né? A Alessandra, que eu já conheço a criança, a Alessandra faz tempo, essa criança faz tempo, é ótimo. Cresci. E agora você está escrevendo, terminou, você lançou esse livro agora, né? Foi dia 30. A culpa não é minha, junto, como é que são as outras autoras? São 3 autoras. É a Adriana Carvalho, uma amiga que está divulgando ele lá no Maranhão, porque ela mora naquela terra lá. É do super Brasil linda. inteiro, e a culpa não é minha é relacionada a questões do Brasil inteiro. Isso, e com a Ana Isolde, que é uma colega que é super técnica, mais específica, né, da parte jurídica, e também ela sabe muito sobre mediação, então toda a parte mais técnica de conflito. Então, Alessandra, nós estamos falando de você no decorrer do momento, nós estamos descobrindo quem é essa mulher maravilhosa, consultora, palestrante, escritora, mãe. Gente, ela é tudo, poderosíssima. E ela vai contando aos poucos. Mas é que me intrigou tanto esse nome, A Culpa Não É Minha, que eu queria saber, gente, de onde surgiu esse nome, A Culpa Não É Minha? Porque é super provocativo, eu penso um monte de coisas, né? Então, a ideia, na verdade, veio de achar alguma mensagem que está no inconsciente coletivo que fosse comum para as pessoas quando a gente fala de conflito. Né? Quando fala de conflito, de ter que tomar decisão. E conversando, inclusive, isso foi uma reunião lá na editora, comigo aqui com o Maurício, as meninas pensando, gente, o que é que normalmente acontece quando a gente está diante de um conflito? A primeira reação das pessoas é falar, a culpa não é minha. Né? E aí a gente vê isso na empresa, a gente vê isso nas famílias, a gente vê isso nos relacionamentos, a gente vê nas amizades. E aí o Maurício, quando ouviu, nossa, esse nome é legal. Mas a gente não queria uma afirmação, por isso que a gente pôs aqui a interrogação. Será que não? Você Né? sabe que eu vou ser vó agora, né? Estou prestes para ser vó de 2. Minhas Ave 2 Maria. filhas estão esperando, cada filha está esperando um neném. E vou lá, então, ano que vem vou ser vó de 2, assim. Pela primeira vez ser vó de 2, assim. Mas, assim, diz que criança é assim, né? Quando o brinquedo quebra, ela fala assim, o brinquedo quebrou, o brinquedo caiu. Quer dizer, eu acho assim, será que nós, seres humanos, desde que a gente nasce, a gente já fica até com medo, a gente não quer assumir a culpa, a gente sempre quer pôr a culpa no outro? Será que é uma coisa que já vem, assim, da alma do ser humano, da infância mesmo? Sabe que eu acho que, tem um livro lá que fala sobre a fisiologia das crenças, que diz que a gente já vem com mais de 30% do nosso mindset, da nossa forma de pensar e decidir programada, né? Que a gente traz isso dos nossos ancestrais, aí pai, mãe e tal. Mas o que eu vejo na primeira infância aí, né, principalmente naqueles primeiros 7 anos, é que os pais, com aquela expectativa de criar os filhos o mais certinho possível, fazem muita pressão. E aí, quando a criança, sei lá, por espontaneidade, faz alguma coisa e já toma logo uma bronca, aí ele já começa a criar aquela autodefesa, né? Então, o medo de errar, né? Eu acho que quando você erra numa relação, acho que ainda até é pior, porque quando você quebra um brinquedo, você quebra um brinquedo, pode arranjar outro, cola, fazer alguma coisa. Mas eu acho que quando a gente quebra uma relação, quando a gente está em conflito com uma outra pessoa, e eu vejo que o brasileiro tem muito essa dificuldade do enfrentamento, da assertividade, né, de falar o que pensa de verdade, de falar não, de falar sim, de deixar claro as coisas, né? E eu acho que o brasileiro tem muito disso. É por aí que vai a conversa? Vai um pouco para essa necessidade de transparência, necessidade de também diminuir a autopressão, porque a gente também fica muito a serviço de ser perfeito e aí a gente não quer que ninguém descubra que a gente errou. E aí por isso a gente, né, entra com essa coisa da culpa não é minha. Então a gente estimula aqui no livro a autorresponsabilização e tudo bem, porque é assim que a gente evolui, né? Cada erro, cada questão que acontece, ou cada desafio que surge, é uma oportunidade para a gente subir um degrau aí na vida profissional, pessoal ou o que for. Então, mas agora eu estou pensando uma coisa. Se eu erro sem querer, se eu erro sem saber, se eu erro e não queria errar, se foi um acidente, se eu não tinha consciência, se eu não percebi, se foi na pressa, enfim. Se eu erro, mas eu internamente percebo, errei, mas
Não fiz de propósito, não acordei de manhã e falei, vou vir aqui, vou errar, vou pisar no seu pé, vou jogar o livro na sua cara. Quer dizer, não foi por isso, eu errei, então acho que é mais fácil de assumir. Mas quando a pessoa já vem assim, já vem querendo alguma coisa, ela é pega na maldade, daí o negócio fica mais difícil, não? Porque daí já não é um erro, né? Daí já é uma manipulação. Tá mais para manipular do que para errar, porque ele tem consciência. Bom, nós temos então conflitos de diversas maneiras. Nós temos conflitos que são manipulativos. Sim, muito. Porque daí o negócio é mais quente. É bem mais quente, né? Porque daí, uma das coisas que quando a gente está lidando com os conflitos é tentar achar essa causa, né? Quais as necessidades estão querendo ser atendidas nessa situação aí? Então, é uma primeira pergunta que a gente pode fazer para analisar, tentar achar qual é essa causa. Quando a gente se depara com a causa ser alguma coisa, né, mais para manipulação ou mais para uma intenção negativa, aí a forma de tratar o conflito também é diferenciada, porque cada causa tem um jeito diferente da gente tratar. Agora, me fala, quando a gente está falando de conflito, vamos supor, tem 2 pessoas aqui em conflito. Tem que vir uma terceira pessoa que vai ajudar nesse conflito, ou esse livro ajuda 2 pessoas que estão em conflito, nós já estamos em conflito, e lendo esse livro eu vou resolver como nós 2, como se o livro fosse um terapeuta, a gente resolveu, isso. Então o livro ajuda você a conseguir entender a tua necessidade em relação ao conflito, porque o tempo inteiro ele é cheio de exercícios para você pensar nos conflitos e refletindo sobre ele. E aí você pode chegar à conclusão que é possível resolver sozinha, né, desenvolvendo alguma habilidade ou se atinando de alguma coisa importante, ou às vezes também é necessário que você peça ajuda de uma mediação ou de uma Você tem alguma historinha, algum caso interessante que você possa contar para as pessoas ficarem sabendo mais do que a gente está falando? Pode ser algum caso? Você falou que a maioria dos casos geralmente são ligados ao trabalho, né? Tem muito caso no trabalho aqui no livro, mas tem casos também muito pessoal. Por exemplo, uma das coisas que eu acho muito legal aqui no livro, a gente falou disso, tem o conflitômetro no final. Conflitômetro. O conflitômetro ele vai ajudar você a pensar no conflito e medir se esse conflito tem um grau de impacto alto, médio ou baixo, quais as habilidades você precisa ter para lidar com ele, o que te impede de lidar melhor com ele. Então, no conflitômetro, você pode ter como resultado lá algumas opções de solução. Que legal! Mas, por exemplo, uma das coisas que eu acho muito rica desse livro e todo mundo que puder usar é uma soluçãozinha básica. Até eu conto aqui um caso que aconteceu comigo mesmo, que é sobre alinhamento de expectativa. Porque a gente fala tanto de conflito, e assim, primeira coisa, a gente precisa saber que conflito é uma coisa normal, é leve, faz parte da vida, não é, nossa, um trauma. Nós latinos somos muito dramáticos, né? A gente já vê conflito como uma briga, uma confusão. E não, gente, é uma oportunidade. E uma das coisas que mais evita e que mais me ajuda nesse trabalho e ajuda as pessoas na vida pessoal e profissional é alinhar a expectativa, Leila. Das 2 pessoas. Das pessoas que estão em conflito. Isso, por exemplo, tem alguns casos vamos pensar 2 casos, um na vida pessoal e outro na profissional. A gente pode pensar num marido e numa mulher, né, namorado, namorada, ou namorada, namorada, quem quiser aí, seu par. Pensa, por exemplo, fica doentinho, alguém fica doentinho, isso aconteceu comigo, e a pessoa, quando fica dodói, fica meio sensível, né? E aí a outra quer mostrar que cuida, né? Quem ama quer cuidar. E às vezes faz um monte de coisa para fazer aquela pessoa se sentir cuidada. Mas ainda assim a pessoa não se sente cuidada. Porque o jeito que eu estou fazendo e cuidando do outro é como talvez eu gostaria de ser cuidado. Eu esqueço de perguntar para o outro, olha, o que eu posso fazer para você se sentir cuidado nesse momento que você está dodói? Né? É uma coisa tão simples. E eu passei por essa situação. Eu fiz tudo que eu imaginava, só não fiz uma sopa para a desgramada da criatura. Aí a criatura veio falar, tá vendo? Não se fazem mais mulheres como antigamente. Eu fiquei doente, você nem fez uma sopa. Eu falei, caraca, meu. E é perguntar, né? Exatamente. Assim, perguntar. E com o chefe é a mesma coisa, né? Com o liderado. Fala o que você espera do outro e fala do outro, pergunta pro outro o que ele espera de você. Isso evita tanto conflito, mas tanto, é muito louco. Assim. Sabe que quando eu vejo você, eu lembro muito de vendas, de negociação. E eu tô pensando, porque assim, você trabalha também com isso, né? Tá tudo aqui dentro, né? Então, porque assim, eu tava pensando, o conflito, no fim, quer dizer, a negociação
é um anticonflito, né? Isso. Se uma pessoa que sabe negociar, eu acho que ela vai ter mais facilidade para evitar os conflitos na vida dela. Estou certa ou estou errada? Não, tá certo. E também vai ter mais habilidade, mais facilidade para lidar com os conflitos que surgem. Né? Tanto para evitar, mas também para lidar. Para lidar com os conflitos que surgem. Negociar é uma habilidade, está aqui dentro do livro, inclusive como uma habilidade muito importante para desenvolver. Todo mundo precisa, independente da atividade que faça, né? A gente precisa negociar em casa, a gente negocia com a gente mesmo. É, né? verdade. Então, Quer dizer, conflito e negociação andam juntos. andando juntos. Tomada de decisão, né? Quando a gente vai negociar, a gente está tomando uma decisão. E eu quero ceder, eu quero competir, ou eu quero colaborar. O que eu quero em cada situação, né? Que decisão eu vou tomar? Então, eu estou vendo que no fundo, o que a gente mais fala nesse programa é de autoconhecimento. E eu estou vendo que o autoconhecimento aqui é a base desse negócio. Porque é o seguinte, se eu não sei o que eu quero, se eu não sei quais são as expectativas, se eu não me conheço, não me vejo em tudo isso, fico sempre projetando. Porque também colocar a culpa no outro é projetar, né? Sim. É mais fácil ver no outro que vem em você mesmo. Total. Mas a gente só vê no outro que a gente tem na Que gente, ele né? tem na gente, né? E Impossível. daí quando o outro fala pra você, você fala, não sou eu, o que é isso? Isso é você. E daí fica esse empurra, né? É verdade. Quer dizer, o autoconhecimento também é um livro para autoconhecimento. Independente se você achar que você é uma pessoa, que você não tem muito conflito, que você é muito legal em relação a isso, nossa, eu acho que é um autoconhecimento. Eu né? não conheço ninguém assim que é muito legal em relação a isso. Todo mundo tem conflito nessa vida. Aqueles que falam assim, não, mas eu não Gente, tenho. mas sabe o que eu estava conflito de pensando gênero. aqui? Que eu acho que eu não tenho conflito hoje. Tenho 3 filhos, tudo adulto, cada um mora na sua casa. Eu não estou namorando, eu não estou com ninguém, que já resolve muito bom. Já diminui bastante. Não sou síndica do meu prédio. Estou num prédio novo que tem pouca gente morando lá, tá? Então ainda não tem muito conflito, né? Deixa eu ver, no meu trabalho está muito bem, se eu sei lidar tão bem. Estava pensando, né? Tá, mas é lógico, conflito até. Ou acho que será que essa confusão que eu faço com o dinheiro, porque eu não sou uma boa administradora do meu dinheiro. Eu tenho um conflito aí. Eu tenho que aprender. Não, eu vou ler esse livro, porque deve ter alguma coisa aqui que vai me ensinar isso. Mas que outra coisa a gente podia dar um outro exemplo em relação ao líder, né? Porque eu me lembro que uma vez a gente escreveu um artigo, né, que estava até dizia assim, porque é muito fácil você falar do líder, mas se você amanhã fosse solicitada para ficar no lugar do seu chefe, você ficaria no lugar do seu chefe? A primeira tendência é dizer, eu, hein? Não, porque a pessoa fala mal, xinga, briga, reclama, fala tudo da pessoa. Mas se vão jogar essa bomba para você, vai dizer, eu, hein? Até para você ver o jeito que você trata ele, né? Que você fala dele, você tem até medo de colocar lá. Mas vamos falar um pouquinho de líder. Você acha, de onde que surge o conflito? É de quem é liderado para o líder ou do líder para o liderado? Então, se eu te falar que na minha experiência eu vejo que é fora desses dois. Para mim está mais relacionado à cultura da empresa, à dinâmica das relações empresariais, à retroalimentação do sistema empresarial que gera um monte de conflito interpessoal. Mas por falta de clareza de processo, por falta de clareza de cultura, de regra. Então, assim, é muito bonito colocar no quadro, né? Visão, missão e valores. Mas pergunta, as pessoas não sabem de verdade. Então quer dizer que tem empresas que são muito mais conflitantes do que empresas que não são, ou conflituosas, não sei como é que seria. Tem empresa que aquilo já é um caos, né? A gente já chega, já sente, né? E tem empresas que também gerenciam por conflito. Que acham, e tem tipos de líderes que gerenciam por conflito. Porque o atrito do conflito de uma maneira administrada produz um resultado produtivo muitas vezes. Eu não sou a favor desse tipo de técnica, assim, de motivação. Acho que não é o melhor recurso, mas tem bastante. Isso tem bastante. Então, mas você acha que onde existe conflito, existe confiança? Porque assim, se eu estou em conflito com você, eu estou sempre com o pé atrás, eu nunca consigo ver claro as coisas, eu estou sempre na defensiva, eu não fico no meu melhor, né? Porque eu estou sempre antenado. O conflito, eu acho que, assim, para mim, me traz assim, uma coisa de não tranquilidade, né? Que parece que tem que estar sempre de sobreaviso. Então, você não está livre para criar, para reconhecer, para se abrir em relação às coisas. Então, acho que você acaba não tendo confiança um no outro, fica um ambiente sem confiança, não? É que assim, depende do nível desse conflito, né? Tem conflitos que são estimulantes, que geram uma discussão produtiva. Certo. Né? Por exemplo, você está lá desenvolvendo um produto novo, um serviço novo. Até é criativo, até é bom, é inovador, provoca isso, assim. Exatamente. Diferentes áreas veem aquele mesmo produto ou serviço de diferentes maneiras. Né? Esse, por exemplo, esse tipo de conflito é produtivo, ele é bacana, ele é estimulante. Agora, a questão está quando, por exemplo, nessa mesma situação,
eles começam a disputar por poder, porque quer que a sua opinião seja a mais importante. Aí vira um conflito desse tipo que você está falando, que não é produtivo, né? Mas ele é desgastante, desestimulante, porque daí já vira uma coisa Então, pesada. eu estou pensando uma coisa prática aqui, uma coisa do dia a dia. Você me passa isso para a empresa, né? Porque você está vivendo isso bem nas empresas, você trabalha com isso. Mas eu estou pensando numa família, sei lá, 5 filhos do pai e mãe que querem viajar. Estão pensando para onde vai viajar. A gente é um super conflito. Tem um exemplo aí Mas disso. pode ser um conflito positivo ou negativo de acordo com a dinâmica da família. Se eles estão muito esquentados, se estão nervosos, se um bate a porta, não tem que ser isso, se não for isso, não quero isso. Quer dizer, aí... Porque acho que a gente aprende a lidar com conflitos na casa da gente, né? Sim, sim. A gente aqui estimula muito a questão de ser um pouco mais colaborativo, né? De um olhar mais colaborativo. Tem um exemplo aqui de um casal que queria viajar, um queria praia, outro queria montanha, né? E aí, como lidar com isso? Eles podiam ficar simplesmente brigando, né? Cada um defendendo a sua parte, mas a proposta, que foi até um caso que a gente acompanhou de perto, era assim, o que na montanha te atrai, né? E o que na praia te atrai? Será que a gente consegue, de repente, uma terceira opção que tenha o que é legal para os dois? A gente não tem isso aqui. É sempre ou. E Não a gente é um e, estimula né? um e, né? Então, assim, ou então é possível também, vamos desta vez para a praia e da próxima vez para a montanha, né? Os 5 filhos, como a gente pode contemplar a diversão de cada um? Pode ter um programa na viagem que um dia um seja contemplado, outro dia outro. A gente precisa desse olhar mais colaborativo, né? Mais produtivo nas E relações. depois eu acho assim, que são umas possibilidades, tem várias caras. Por exemplo, eu brinco, eu digo assim, que eu quero trabalhar na novela das 8 da Globo. Mas eu estou tentando isso há 2 anos. Se a Record vier me chamar para fazer 10 mandamentos, eu vou. Você vai. Quer dizer, como quem diz, eu quero aquilo, mas de repente aparece uma coisa que é semelhante, é parecido. Eu quero o Caribe, mas de repente vou lá para o Mar Báltico. Sei lá, será que eu não posso Delícia, Mar ver? Báltico. Será que eu não posso ver sentido nos dois lugares? Não, mas eu quero Caribe, eu quero Caribe. Quer dizer, às vezes é um capricho, às vezes, é uma infantilidade. No livro a gente também fala, tem uma parte... Olha, eu nem li o livro, hein? Tá vendo? Quando você lê, você vai identificar lá. Tem uma parte que fala sobre idealização. Eu acho que teve uma experiência que a gente também juntas elaborou uma roda de diálogo sobre algumas palavras, né? E uma das mais provocativas que a gente teve foi discutir sobre idealização. E se a gente olhar para a nossa vida em qualquer esfera, a idealização é o que mais gera problema e frustração. Porque você coloca lá na sua cabeça que é daquele jeito e aí você quer daquele jeito. Isso gera tanto estresse na família. Por exemplo, os pais com a maior boa intenção de que os filhos, né, cresçam educados, inteligentes, ficam idealizando. Ah, não, porque vai para o inglês, vai para não sei onde. Depois vai... É tanta exigência, mas é tanta exigência para alimentar essa idealização que começa a gerar muito estresse. Mas eu estou achando que esse livro é muito bom para hoje em dia, do jeito que as coisas estão mudando tão rápidas, né? E que você, às vezes, sei lá, fez uma faculdade, imaginou uma carreira de tal jeito, e de repente hoje você fala, mas não tem mais carreira, não tem mais... Quer dizer, você tem que ter essa profissão. tem que ter essa capacidade de você estar rapidamente se inovando, se renovando, se reinventando, né? Sim, eu acho que é... Porque é esse autoconflito que você falou, né? Se você gera algumas coisas que você não vê outra saída, fica difícil. Né? Eu acho que a autoexigência para quem... E é engraçado, não sei se eu que atraio o povo assim, mas lá no consultório, assim, chega muita gente muito autoexigente, sabe? Com um grau de exigência para si mesmo gigante. E o problema é que a pessoa que é exigente consigo mesmo passa a ser exigente com todo mundo ao seu redor. Você falou consultório, você está trabalhando com o quê? Que no consultório eu atendo os coaches, né? Os coaches mais... Que vão no consultório em vez de eu ir na empresa para atender eles. Então, atualmente você vai fazer coaching na empresa? Nas equipes, faço os programas de desenvolvimento, mas também recebo os executivos, líderes, enfim, até pessoas, as esposas deles acabam indo lá para o consultório. Porque é lógico, não é trabalhar só um lado, tem que trabalhar os dois lados. É muito engraçado. E eu, como brinquei, né? Eu brinco, da minha área, falou que eu sou a coach dos cascudos. Porque só manda o povo que é correto, assim, sabe? Aqueles executivos difícil. O último que me contratou, eu cheguei numa reunião com ele, tinha acabado de sair de uma reunião com a liderança, 3 pessoas tinham pedido a demissão. Olha que fofo. Né? Oi, ele sabe quem é. Mas agora tá super legal, agora eu tô cuidando inclusive da mulher dele, porque ele ficou tão, né, desenvolveu o lado soft dele. E você tem dado palestra?
Então, as palestras acabam sendo um pouquinho menos, estava conversando até aqui sobre isso, né? Eu acabo dando mais treinamento, mas gostaria até de dar mais palestras do que hoje Porque eu acho que uma palestra dessa seria bem provocativa, legal, né? Acho que dá para né? provocar bastante coisa para as pessoas poderem pensar, né? Estou querendo, 2019, investir mais no lance das palestras. Até de empresa pensar, né? Quando ela tem... Porque numa palestra, todo mundo começa a entender o que é esse conflito. O que é conflito positivo, o que é conflito negativo, né? Sim. Como é que a gente pode aproveitar o melhor de tudo? Porque onde tem ser humano, com certeza vai ter conflito. Só que conflito não é uma palavra... Eu estou vendo que não é tão negativa. Conflito Não, faz gente, parte. conflito é ótimo. É ótimo, não é? Eu sou super a favor. Depois que eu descobri que eu vivi uma vida inteira para trabalhar com isso, que eu não tinha me dado conta, nasci numa família ótima para conflito. Fiz doutorado com um marido, 20 anos, que me tornou expert para falar disso. Então, eu vejo que o conflito é muito produtivo, assim, muito positivo, se a gente tratar do jeito certo, se a gente aproveitar como oportunidades, ao invés de a gente ficar lamentando. Porque se a gente pensar assim, é muito mais simples do que a gente pensa. Qualquer tipo de diferençazinha que uma pessoa tem em relação ao ponto de vista de outro, já é um conflito. Quer dizer que nós podemos fazer trabalhos individuais, como coach, e também você pode fazer trabalho como workshop, trabalho com várias pessoas que não vamos ter o problema, não vai chegar no problema pessoal de cada um, não vai trabalhar, mas vai trabalhar a cultura da empresa, como é que nós vamos trabalhar com o conflito de uma maneira positiva, né? Porque daí todo mundo vai entender como é que as coisas funcionam. Isso eu já tenho feito bastante. A gente pega normalmente um líder de cada área, então são programas com 10 até 15 pessoas. E a gente encontra 2 vezes por mês para fazer alguns estímulos e trabalhar esse desenvolvimento da habilidade para lidar com as situações aparentemente negativas, entendeu? Que é sempre positivo. Nossa, se a gente puder tirar isso tudo, eu estou pensando assim, eu acho que quem está me escutando aqui, quer dizer, eu acho que trabalho é uma coisa interessante, mas eu acho que até no trabalho a gente acaba se controlando um pouco mais, porque tem uma série de, né, você tem que respirar fundo às vezes tal, mas em casa, eu acho que nas famílias as pessoas às vezes exageram um pouco e perde o estribeiro e perde o respeito, né, porque a gente fica muito perto, a gente não consegue nem ver o outro, né? Eu acho que tem uma questão de uma confiança do vínculo consolidado que a família dá, que é positivo, mas dependendo do contexto acaba sendo negativo, porque a pessoa acredita tanto que aquele vínculo não vai quebrar nunca, que ela acha que ela pode abusar. Né? E aí ser agressivo, ser violento, e aí o conflito fica improdutivo. Que eu estou pensando num outro local, que eu não sei se você pensou quando você escreveu aqui, um outro ambiente muito importante hoje, que eu vejo muito conflito e vejo as pessoas reclamando, que é na educação. Os professores reclamando, eu vi professores pedindo afastamento, porque diz que são agredidos, quer dizer, eu acho engraçado, né? Porque eu sou agredido pelo aluno, né? Quer dizer, as coisas são de 2 vias, né? Quer dizer, como é que chegou a isso? Eu tenho a impressão que para professor seria muito interessante. A Adriana, inclusive, ela é dona de uma escola infantil lá no Maranhão. Que legal. E ela traz uns exemplos sobre isso também no livro, porque realmente a escola potencializa um pouco do reflexo do lar, né? Muitas vezes é quase que um lugar de compensação de algumas coisas. Então, é bem interessante para o professor. Eu acho que o professor... Olha, a professora chama A Culpa Não É Minha. De que editora que é? É da Literária. Da Literária. E já está em todas as livrarias? Já, acha facinho na internet. Digitou A Culpa Não É Minha. Eu acho que agora, começo de ano, é uma época que os professores têm que fazer uma reflexão. E me parece, do jeito que você falou, que é um livro tão gostoso de ler, porque vocês vão contando muito cases, né? A gente vai contando casos e tem muito exercício, tá vendo? Tem bastante então, quer dizer, além de você se autoconhecer, se você se perceber como é que você está em relação a tudo isso, você vai vendo vários casos. E eu acho que nós, como professores, no fim, todo mundo é educador, né? Todo mundo é um líder, é um educador, qualquer pessoa, todo mundo, um pai de família, uma mãe é um educador, então a gente é um educador. Eu acho que a gente tinha que ver, porque na hora que eu mudo, todo mundo à minha volta, né? Quer dizer, quando eu sou alguém que tem consciência disso, eu sou um gerador de um conflito positivo, do conflito saudável, né? Sim. Que vamos ser gerador de conflitos, mas conflitos saudáveis. Sim, né? Porque também, se tiver tudo parado, morreu, tá morto. Então, se estamos vivos, vai ter. Eu acho que essa sabedoria de pegar o estresse, tirar a tensão do estresse, né? Tirar a parte tensa e ficar com o que é produtivo. Porque a gente fica pegado na dor, né? O ser humano adora ficar pegado na dor. E aqui a gente precisa abrir mão da dor para ficar só com a parte boa. Né, pra gente e pro outro ao nosso redor. Olha, gente, acabou o programa.
Tão depressa, gente, adorei ler. A gente fala pouco, né? Não, mas adorei, acho que foi muito gostoso, muito agradável, você que ouviu aqui. Ah, dá o seu site, se alguém quer te procurar, ouviu aqui, se encantou, quer ser coachada com você, eu chamar você na empresa dele, qual que é? Opa, é Alessandra Canuto, Alessandra com 2 L's. E a gente tem em todas as redes sociais também livro A Culpa Não É Minha. Tanto a Alessandra Canuto quanto A Culpa Não É Minha, o povo vai achar a gente aqui. Ale, muito obrigada, adorei te rever, gostei, que progresso, que maturidade, que desenvolvimento, como você tá muito especial, adorei te ver. Gente, essa é a minha inspiração, né? Preciso ficar assim, né? Gente, valeu, até a próxima, continua nos acompanhando no nosso programa aqui, Virar o Jogo, porque só assim que a gente pode viver, virando esse jogo.